Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia da TV. Nós hoje vamos começar mais especificamente o estudo do Evangelho de Mateus no primeiro capítulo que fala da genealogia de Jesus. Primeiro, por que é importante essa genealogia? A palavra hebraica chamada toledot, que é geração, ela tem uma importância muito grande, porque como Jesus é o Messias, e Mateus, judeu, e querendo apresentar Jesus como Messias, é muito importante para o judaísmo a genealogia. É tão importante que, só para vocês terem uma ideia, hoje, se alguém provar em Israel que a família dele tem uma genealogia, tem um envolvimento ou pertence a uma família judaica e provar isso pela genealogia, pode fazer 10 mil anos que ele saiu de lá. Mas ele volta para Israel como se fosse o que eles chamam de Olê Hadash, que é aquele que volta, o novo que volta, que chega, porque ele é considerado judeu e ele não está indo para Israel, ele está voltando para casa. Então, isso é de uma importância, suma importância, de tal forma que Mateus se preocupou de começar com essa genealogia para provar que Jesus tem uma ascendência judaica. E ele começa falando do nascimento, da infância de Jesus, mas ele começa com a genealogia. E eu queria citar alguns personagens dessa genealogia, porque eles são realmente importantes. Aqui ele diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Veja que Mateus já começa colocando Jesus na descendência de Abraão, porque a história do povo hebreu começa no capítulo 12 do Gênesis com a história de Abraão, aquele homem do sul da Mesopotâmia, da cidade de Ur, na Caldeia, onde ele é um grande médium que escuta uma voz que o chama para uma tarefa, para uma reforma e depois para uma tarefa, para uma mudança interior e para realizar uma missão em nome de Deus. Então Abraão é o famoso, o patriarca monoteísta por excelência. É ele quem inicia esse processo. E aí ele diz, gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Então você tem Abraão, Isaac e Jacó. Veja que não aparece nenhuma mulher. Por quê? Porque na geração, quem é importante é o homem. Porque o homem gera, a mulher não gera, a mulher concebe. Mas para a cultura, para o tradicionalismo e para o judaísmo, importante não é o que concebe, mas é o que é capaz de gerar. E existe aí mais uma particularidade, é que o homem gerando ou fecundando uma mulher, ele está pronto para fecundar outra. Então essa também é uma outra característica judaica. Já a mulher não, engravidou, ela fica 9 meses incapaz de engravidar novamente. Então por isso não é um machismo, porque a mulher tem um papel dentro do judaísmo. A gente vê muito isso, o machismo não é do judaísmo, os homens ainda hoje são machistas. Por isso que existe tanta corrente no Brasil e no mundo feminista para exigir direitos de igualdade, porque igualdade com relação a direitos. Eu não vou entrar muito nessa seara que não é minha, mas não estou querendo justificar, mas mostrar que quando o judeu diz Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, está implícito que foi através de uma mulher, que ninguém gera sozinho. Mas só que a mulher não gera, por isso que não aparece o nome dela. Abraão com Sara, porque deveria ser a genealogia assim, Abraão com Sara gerou Isaac. Isaac com Rebeca, ou Rivka, como se diz em hebraico, gerou a Yaakov, ou a Jacó. Então, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e aí no caso de Jacó, já começa uma quantidade de mulheres diferentes. Que Abraão tinha Sara e teve Agar, mas por permissão de Sara, para gerar Ismael. Mas Isaac, com Rebeca, foi monogâmico
E na Bíblia é a primeira vez que aparece a palavra amor. Isaac amou Rebeca, porque Isaac é um personagem muito submisso, foi aquele que foi levado para ser sacrificado por Abraão lá no Monte Moriá. Isaac foi enganado pela esposa, que trocou a primogenitura de Esaú e passou para Jacó. Então foi vamos dizer, a história judaica ou o povo hebreu considera Isaac o mais humilde, o mais simples, o mais puro, o mais ingênuo de todos os patriarcas. Porque a história dele é uma história de humildade, submissão, de ter sido lesado pela esposa. Então ele é o primeiro em que se diz na história dele que Isaac, aparece a palavra amor na Bíblia, nem no Gênesis não fala que Adão amou Eva. Não existe essa expressão de amor no Gênesis. Mas quando se trata nem de Sara com Abraão, nem de Jacó. Jacó amou Raquel, a gente sabe disso. Mas ele teve Lia por causa da história de Labão, aí já muda alguma coisa. Mas em pureza está Isaac. Então, veja que Mateus, judeu, porque o evangelho de Mateus, eu já falei para vocês, é o mais judaico. E o objetivo dele é o Messias. Então, nesse sentido, nós temos uma análise criteriosa, porém esclarecedora, do comportamento de Mateus perante a genealogia de Jesus. E aí eu não vou enumerar tudo isso, mas aqui eu vou vamos dizer, procurar, porque, como a gente observa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Hezron, etc, 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 mas só aparece homem. No entanto, tá certo? Nós temos Raabe, que é uma mulher na genealogia, e temos Ruth, que é também na história que a gente sabe com Boaz, que lá nos campos de trigo, Ruth, apesar de não ser nem judia, era um edomita, se bem que o povo edomita era descendente de Esaú, mas ela não está na genealogia, vamos dizer assim, ela não fazia parte. Primeiro, como mulher, ela não deveria aparecer aqui na genealogia, mas aparece Raabe e Ruth. São duas mulheres que aparecem e lá no final, eu quero chamar a atenção de vocês para o final dessa genealogia, que diz assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então, Jacó gerou José. Não diz que José gerou Jesus, mas diz que ele era o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Aqui a gente vê uma tendência, uma preparação para a questão da virgindade de Maria, que a gente não discute, não entra nesse detalhe, porque nós temos nossas convicções, mas eu quero deixar só registrado para vocês, que se José não for o pai de Jesus, ele não é o Messias. Porque você observa que todas as gerações, o primogênito é aquele que é considerado o herdeiro. E Jesus tem que ser o primogênito de José para poder ser considerado ou aceito como Messias. Então eu tenho a impressão que esse evangelho de Mateus, porque tem um evangelho de Mateus dos Ebionitas, em hebraico, eu tenho, que ele diz assim: Jacó gerou José, o pai de Jesus, chamado Messias. Maria não aparece. Então aí você vê que tem uma questão ainda mais profunda para se discutir. Eu estou só trazendo esses pontos para a nossa reflexão e para que vocês tirem dúvidas, porque você pode pensar que quando eu digo que José é o pai de Jesus, eu estou desqualificando Maria, não. Pelo contrário. Para o judeu,
o importante não é nem ser celibatário, nem ser virgem, porque o primeiro mandamento do Gênesis é crescer e multiplicar. Então, não ser mãe da forma normal e ser celibatário é contra os princípios da própria mandamento, ou mitzvah, como se diz em hebraico, dos próprios mandamentos da Torá. Então, aqui, esse ponto que eu deixo. Segundo, Mateus coloca aqui, portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. E aí nós já vimos no programa anterior por que 14. Porque ele não disse 7 gerações de 6, ele não citou, ou 6 de 7, ou 21 gerações de 2, ou 2 de 21 gerações. Podia ser todas as divisões, teria que ser essa. Mas ele disse 14, 14, 14. As 42 gerações nós já vimos, porque Davi, a palavra Davi em hebraico, aí já é uma revelação de Mateus, de uma forma mais sutil, mais mística, mais profunda e mais obscura. Davi, 3 letras, Dalet, Vav e Dalet. 4 é o valor do Dalet, 6 do Vav e 4 do outro Dalet. 4 e 6, 10 e 4, 14. Por isso que ele fala de 14 gerações de Abraão até Davi. Veja que ele para em Davi. De Davi ele fala até o cativeiro da Babilônia, mais 14, e do exílio babilônico do cativeiro até Jesus, mais 14. Então essas são as informações mais propícias, mais precisas e mais judaicas desse evangelho de Mateus para você, ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos num minuto. Até já, não saia daí.